Olá, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse dia eu gostaria de convidar você a abrir comigo no segundo livro de Crônicas, capítulo de número 20, verso de número 22, onde a palavra de Deus nos diz assim: Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os de Monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. O que esse texto tem a nos ensinar nesse dia? O que de aplicação nós podemos colocar nas nossas vidas diante desse texto sagrado? No tempo do rei Josafá, esses três povos se acamparam contra o povo israelita com o intuito de destruí-los, com o intuito de desbaratá-los. E Josafá, ao ficar sabendo que os amonitas, que os moabitas e que o povo de Seir também viriam contra Israel, Josafá teve medo. E Josafá então ele resolve apregoar um grande jejum para Israel, convocou todo o povo para que estivesse jejuando, que estivesse orando ao seu Deus em relação a essa situação, em relação a esse temor, esse medo. E a Bíblia Sagrada nos diz que no determinado dia, em resposta a essa oração, Josafá, que estava ali apavorado, que havia clamado a Deus em relação a tudo isso que queria acontecer, ele recebe uma resposta de Deus que ficasse tranquilo, que não se assustasse por causa daquela grande multidão que vinham contra eles. Afinal de contas, aquela batalha não era uma batalha que Josafá iria travar, mas aquela batalha ela seria vencida pelo próprio Deus. E Deus então resolve levantar um homem no meio da congregação. O Espírito de Deus ele vem sobre esse homem que, por sinal, chamava-se Jaziel. E Jaziel, então, ele vai falar isso, ele vai dar esse recado aos ouvidos de Judá, aos moradores de Jerusalém, e também a Josafá. Ele vai dizer, então, que a peleja não é vossa, mas de Deus. Queridos, e nós vamos observar que naquele momento, então, ele vai dar ao povo de Israel um sinal de que aquela vitória de fato seria dada por Deus e que aquela batalha era de Deus. E quando Deus toma essa atitude, o interessante de tudo isso é que muitas vezes as armas que Deus usa são armas muito diferentes daquelas que nós usaríamos ou pelo menos pensaríamos em usar. Diante de uma batalha, você imagina que você precisará usar as melhores armas bélicas para vencer a batalha. No entanto, as armas de Deus são completamente diferentes daquelas que eu e você podemos usar. E diante disso, nós vamos observar que o rei Josafá, ele é orientado que amanhã, que no dia seguinte ele deveria descer até um vale, né, uma ladeira que chamava ladeira de Ziz. E naquele lugar, ele então perceberia que haveria ali povos que iriam ser confundidos por Deus. Fato interessante é que naquele momento, então, aquelas pessoas, eles agora começam a lutar contra si e eles se destroem. E Josafá, ele recebe então de Deus essa orientação, ele recebe de Deus a orientação que ele deveria ficar parado e deveria ver o que o próprio Deus iria fazer. E Josafá, então, ele se prostra com o rosto em terra, os moradores de Jerusalém também, perante o Senhor, eles vão adorar a Deus. E eles se dispõem, os levitas vão se dispor também para louvar a Deus em alta voz. E não é em vão que a palavra de Deus nos diz que no meio dos louvores o Senhor Deus habita. E a palavra nos fala que pela manhã cedo, quando eles se levantam e que eles saem até o vale de Tecoa, eles vão observar algo que, sem dúvida alguma, mostraria que eles estariam prosperando naquela situação. E a palavra do Senhor vai nos dizer que ele se aconselhou com o povo, com os cantores do Senhor, e esses começaram então a marchar à frente do exército de Israel. E eles começaram então a cantar, a louvar a Deus e dizer: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E no momento em que eles começaram a cantar e que começaram a dar louvores a Deus, mesmo em meio a toda essa confusão, a toda essa situação de temor, afinal de contas,
Eram três exércitos contra um único exército, contra o exército do Deus vivo, contra o exército do povo israelita. E fato é que os filhos de Amon e de Moabe, eles se levantam contra os moradores de Seir. E eles começam então a se destruir, a se exterminar, e depois, consequentemente, esses também se destroem. E quando Judá ele chega até o lugar onde seria travada a batalha, o que eles encontram ali? Apenas corpos mortos. O que eu quero trazer de aplicação para as nossas vidas? Em meio a tudo aquilo que nós estamos vivendo, em meio a uma situação tão complexa como o nosso país vive, aquilo que eu e você precisamos usar não são armas que vão contra a carne e o sangue. A palavra de Deus nos diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra os dominadores do mal, contra essas hostes malignas. É essa a nossa luta. Nesse momento, que eu e você possamos usar as armas espirituais, porque foram essas as armas que Josafá e o povo israelita usou e que deram a esse povo o êxito. Que você não possa temer enquanto pessoas injustas, homens completamente cheios de iniquidade se levantam contra a nação, porque essa batalha é do nosso Deus. E com certeza o nosso Deus, assim como deu êxito, deu vitória ao povo de Israel, ele também dará sucesso, dará êxito a mim, a você, a sua família e a esse povo. Que o Senhor Jesus possa trazer paz ao seu coração, que nesse dia você possa refletir sobre essa mensagem e possa entender que o Senhor nosso Deus ele está à frente das nossas batalhas. Que Jesus Cristo nos abençoe, hoje e sempre.